Boa noite a todos. É com muita satisfação e muita alegria que estamos novamente aqui para mais uma noite de estudo, de uma palestra em que o André Fonseca, do Grupo de Estudos Garcia, de Juiz de Fora, vem trazermos para nós o estudo das virtudes da alma, para preencher nossos corações e a nossa mente das palavras de Jesus, nos mostrando o quanto podemos, o quanto somos ricos do amor, o quanto a nossa alma é preenchida das bênçãos de Jesus. Que tenhamos, que Jesus nos dê a sabedoria para que possamos compreender o quanto estamos cheios da graça do Pai. Com a palavra, o nosso amigo, o nosso irmão André Fonseca. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. É um prazer muito grande estar aqui falando para vocês. Depois de muito tempo, né? Tá dando saudades. Uma pena que eu não posso ver vocês. Vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo vocês. E é sempre muito gratificante para a gente trazer conceitos e até mesmo experiências já vividas, né? Para que a gente possa agregar um pouco mais desse conhecimento da doutrina espírita, que é para nós um porto muito seguro, para quem tem os conceitos da doutrina espírita, quem pratica esses conceitos aliados ao Evangelho, realmente se sente num porto seguro. E o tema que a gente vai abordar hoje é um tema que não é universal, porque nem todo mundo acredita, nem todo mundo crê e nem todo mundo aceita, mas é um fenômeno mundial. A gente vai falar sobre a mediunidade, mas uma mediunidade específica, que seria a mediunidade com Jesus. Nós temos a mediunidade, mas temos a mediunidade com Jesus. A gente vai ver o que é essa mediunidade com Jesus. Mas mesmo que a gente tenha o conceito de mediunidade, mesmo que a gente saiba, é bom a gente saber como utilizar essa mediunidade. Então vamos falar rapidamente alguns conceitos, né, algumas coisas, alguns detalhes sobre mediunidade, porque talvez tenha alguém que nunca teve contato com esse assunto, com esse tema. Mas para nós que somos espíritas, especialmente nós que temos a noção do que é mediunidade, ela deve ser estudada. Né? A mediunidade sempre deve ser estudada e conhecida, até mesmo de uma forma profunda. Porque a mediunidade pode se assemelhar a um cavalo. Um cavalo manso, um cavalo adestrado, é aquele cavalo onde você pode montar nele e ele vai te levar onde você quer. Agora, se o cavalo for um cavalo selvagem, não adestrado, você vai montar nele, ele vai disparar igual um louco, vai te derrubar e não vai te levar onde você precisa ir. A mediunidade é mais ou menos isso. A mediunidade, quando ela é estudada, quando ela é conhecida, é um cavalo adestrado, que eu vou conduzir, eu vou saber aonde que ela vai me levar. Assim como, se eu não conheço o que é mediunidade, se eu não estudo mediunidade, se eu não estou preparado para usar a mediunidade, ela vai se tornar um cavalo selvagem e o tombo vai ser grande. Então, por isso é importante a gente saber o que é a mediunidade com Jesus e o que é a mediunidade sem Ele, sem a presença dEle. Vamos falar um pouco sobre algumas coisas da mediunidade, porque pode ser que tenha alguém aí que está iniciando agora na doutrina espírita, alguém que está conhecendo agora esses conceitos, né? Então é importante a gente falar de algumas coisas básicas da doutrina espírita, nos fala sobre a mediunidade. Primeira coisa, a mediunidade não foi criada, não é uma criação do espiritismo. A gente vê pessoas falando assim, esse negócio de mediunidade é coisa de espírita. Não. A mediunidade ela já existe desde que o mundo é mundo. Se nós pegarmos os textos bíblicos e formos ler atentamente, nós vamos ver que lá existem vários fenômenos mediúnicos se manifestando. É lógico que a palavra mediunidade ela não existe na Bíblia, porque mediunidade é um termo que veio surgir
com o advento do Espiritismo. Então, na época de Jesus, na época de Moisés, não tinha a palavra mediunidade. Profetização era mediunidade. Os profetas eram médiuns, né? Então, não foi a doutrina espírita que criou essa palavra, esse termo. E, além de ser uma coisa que existe desde que o mundo é mundo, a mediunidade ela não é privilégio de alguns. Tem gente que fala assim, eu não sou médium, eu não tenho mediunidade. A mediunidade é um dom que Deus deu a cada um de nós. Todos nós somos dotados de mediunidade. Todos nós. O que diferencia entre nós é o grau como que essa mediunidade se manifesta. É diferente de um para o outro. Tem pessoas, por exemplo, que não sabem que são dotados de mediunidade porque nada acontece com eles. A mediunidade não se manifesta com eles. E aqueles que a gente identifica facilmente que são médiuns porque as manifestações mediúnicas são visíveis, são amplas. Um exemplo disso é Chico Xavier, né? Chico Xavier tinha o dom de todas as mediunidades quase. Vidência, psicografia, psicofonia, etc. E tem aquelas pessoas que acham que não são dotadas de mediunidade porque nada acontece. Mas nós nos esquecemos de que quantas vezes nós fomos intuídos a tomar uma decisão diferente daquela que a gente já estava prestes a tomar. Quantas vezes eu fiz uma escolha diferente daquela que eu já estava programado para fazer. Isso pode ser uma mediunidade. Eu posso estar sendo inspirado e intuído pelo Espírito a não tomar aquela decisão que eu iria tomar, e a tomar outra decisão. Então a mediunidade ela vai se manifestando de forma diferente nas pessoas. Eu, quando comecei a trabalhar na reunião mediúnica, eu perguntava o que eu estava fazendo lá, porque não acontecia nada. Eu não via nada, não ouvia nada, não sentia nada, e eu via os médiuns ali dando manifestações, os espíritos se manifestando através deles, falando, conversando. Eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou no lugar errado, né? E eu questionei isso para o grupo, aí me foi explicado exatamente isso, que a mediunidade, isso já foi lá em 2000, no ano de 2000, não está acontecendo nada, eu não estou vendo nada. Então eles me explicaram, falaram assim, olha, a mediunidade ela vai se manifestar na hora certa. E um belo dia eu comecei na reunião mediúnica a sentir algumas coisas diferentes, senti vontade de falar, de escrever, e dali começou o desenvolvimento mediúnico. E eu comecei a dar passividade aos espíritos, como acontece até hoje. Mas naquela época a gente não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje, né? Hoje as casas espíritas estão fazendo de tudo para orientar, para esclarecer, através de estudos, né, a respeito da mediunidade. Então, se você não sente nada, é porque não é o momento da sua mediunidade se manifestar. Mas um dia isso vai acontecer. Então, que fique bem claro, todos nós somos dotados da mediunidade. Padres e pastores são dotados de mediunidade. Eu vou contar 2 casos para vocês, que para mim foi muito interessante. Havia antigamente um programa que era feito lá em Salvador, chamado Espiritismo via Satélite. Era um programa que levava pessoas para serem entrevistadas, falava muito sobre espiritismo. E um dia eles levaram um padre, para falar lá. Esse padre foi entrevistado. E ele, o próprio padre, se intitulava o Padre Médium, porque ele falava que ele era médium. Eu vi ele falando isso. Eu sou médium porque quando eu faço um sermão lá na igreja, quando eu falo lá na igreja, não sou eu quem estou falando, são os espíritos que falam através de mim. E ele se tratava, né? Ele falava que era o Padre Médium. E ele assumia isso. Aqui em Juiz de Fora havia um padre também que ele falava o seguinte, quando ele fazia o sermão, que não era ele que estava falando, era o Espírito Santo que estava falando por ele. Um espírito falando através de um encarnado é mediunidade, é um dom mediúnico. Mas o que mais me chamou a atenção foi uma entrevista que foi feita com Edir Macedo, pastor Edir Macedo da Igreja Universal.
foi feita uma entrevista com ele foi sabatinado por um repórter, mas não da Record, né? Porque a Record é dele, do Edir Macedo. E aí poderia ter interferência nas perguntas e nas respostas. Ele foi sabatinado por um repórter do SBT. Eu falei assim, vai ser interessante, porque aí as cartas não vão estar marcadas, as respostas não vão ser prontas para ele. E aí eu fui assistir essa entrevista. E o repórter perguntava as coisas e ele respondia com muita precisão. As respostas dele eram precisas. Mas toda vez que ele ia responder, ele parava e pensava um pouco. Ele ficava pensativo. Depois ele respondia. Quando foi no final, o repórter fez a pergunta que eu queria ouvir. O repórter perguntou para ele o que ele teria a dizer sobre a questão de dinheiro na igreja, de incentivar as pessoas a enriquecerem, a buscar a riqueza. Por que uma igreja precisa fazer isso? Aí ele parou, pensou e deu a resposta. E a resposta dele foi a seguinte: olha, lá na igreja nós pregamos a teologia da riqueza. Quem quiser ficar na pobreza, que fique. Teologia da riqueza, teologia da prosperidade. Mas quem quiser ficar na miséria, fique. A resposta dele foi tão precisa que o repórter não precisou perguntar mais nada. E eu ali naquele momento eu observei e percebi que ele estava sendo inspirado por um espírito para dar essa resposta. Era uma inspiração que ele teve, né? Então a mediunidade é algo extremamente importante na nossa vida, porque é um instrumento, mas não vamos deixar se tornar um cavalo selvagem. Emmanuel, no livro Consolador, ele diz o seguinte, que a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne, conforme predito pelo Divino Mestre ao tempo do Consolador. E eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, né? Tem essa passagem na Bíblia. Então a mediunidade, além de existir há muito tempo, ela é extremamente importante. Existe um termo que é utilizado muito no meio espírita chamado mediunismo. Eu vou falar sobre isso rapidamente, porque vocês vão ouvir isso. Mediunismo. Qual a diferença de mediunismo para mediunidade? Mediunismo é a mediunidade sem o conhecimento. Você não conhece, você não sabe o que é mediunidade, como é que ela funciona, como é que se dá a manifestação dos espíritos, como é que o espírito tem acesso a mim, como é que eu vou identificar se é mediúnico o que está acontecendo comigo ou não. Então a pessoa não tem o conceito. Isso não quer dizer que ela seja uma pessoa má ou uma pessoa boa. Não, é parte do conceito. Mediunismo é quando você pratica a sua mediunidade sem ter o conhecimento. Vou dar um exemplo para vocês. Eu faço palestra em várias casas de Umbanda e eu fico encantado com o que eu sinto lá dentro. Eu gosto muito, né? Porque os nossos irmãos da Umbanda, eles fazem um trabalho excepcional. Mas antigamente a Umbanda ela trabalhava a mediunidade de uma forma mais grossa, vamos dizer assim, que poderia ser chamado de mediunismo, porque eles não estudavam a mediunidade, mas o que levava essa mediunidade deles ao trabalho bem feito é porque eles faziam isso com amor. E isso é muito importante também. Não adianta nada eu conhecer tudo sobre mediunidade se eu não uso a minha mediunidade com amor. E eles faziam isso com amor, com a intenção de ajudar, de auxiliar os irmãos que fossem lá no terreiro. Mas era o mediunismo porque eles não conheciam. Hoje, todas as casas que eu vou de Umbanda fazer palestra, todos eles estão estudando. Estão estudando a mediunidade. Estão querendo saber os conceitos. Para que serve, como que funciona. Então deixa de ser mediunismo e passa a ser a mediunidade. Isso é muito interessante, isso é muito importante da gente saber. Bom, mediunidade é de uma importância tão grande que 3 momentos na história marcaram essa ideia da mediunidade, foram importantes nessa ideia da mediunidade. O primeiro momento se deu à época de Moisés. Moisés, como a gente sabe, ele foi um escritor, né? Foi um profeta,
um legislador, ele escrevia leis, e ele então teve o compromisso de ser aquela pessoa que iria auxiliar na primeira aliança que Deus fez com os homens. Então, ele vai levar a tábua dos 10 mandamentos para o povo hebreu, o povo escolhido. Ele então leva, tem toda a história lá, né, que vocês sabem, no Êxodo, que eles tiram o povo dele, o povo hebreu lá do jugo egípcio, e vai caminhando com eles até a Terra Santa. Caminha lá 40 anos. Dizem que o espaço que ele caminhou, né, a distância que ele caminhou hoje de um ônibus, você leva acho que 2 dias, não sei. Mas ele queria cultuar naquele povo, fazer com que aquele povo entendesse as leis divinas, que era muito difícil, era um povo ignorante. Então ele foi levando. Quando ele se aproxima da Terra Santa, da dita Terra Santa, ele observou que lá já haviam pessoas, né, povos habitando aquela região, e ele observou que aqueles povos tinham hábitos estranhos. Então ele diz o seguinte para o povo dele, para o povo hebreu: que entre vocês, não haja ninguém que faça como eles, que indague aos mortos e converse com os espíritos. Então é como se fosse uma proibição. Ele estava proibindo o povo dele de indagar os mortos e conversar com os espíritos. Você indagar os mortos e conversar com os espíritos é através da mediunidade. Então, para muita gente, quando você fala assim, mediunidade com alguém que não é espírita, ele vai falar assim: não, mas Moisés proibiu a mediunidade. Será que Moisés proibiu a mediunidade? Ora, a mediunidade é um dom divino. Se é um dom divino, como é que Moisés pode proibir? Como é que ele pode proibir um dom divino? Então a gente começa a perceber que Moisés não estava proibindo o dom mediúnico de se manifestar. Quando ele fala assim, que entre vocês não haja ninguém que faça como eles, é porque aqueles povos se utilizavam da mediunidade, das profecias, sem saber, sem conhecimento, e eles faziam aquilo em troca de dinheiro. Buenadicha, aqueles que faziam adivinhações e pediam dinheiro, eram profetas, né? Os profetas eram médiuns. Moisés era médium, ele era um profeta. Então o que ele faz é proibir o mau uso da mediunidade. Aí muda totalmente. Você proibir a mediunidade é uma coisa, você proibir o mau uso da mediunidade é outra coisa bem diferente. Então o que ele faz com ele, o que ele fala quando ele faz essa reprimenda, ele diz o seguinte: olha, vocês não vão utilizar esse dom dessa forma que está completamente errada. Mas naquele momento, de certa forma, com o entendimento equivocado que as pessoas tiveram, era como se Moisés tivesse fechado as portas para a mediunidade. Mediunidade deixa de existir. Esse dom de conversar com os espíritos deixa de existir. Pois bem, passado muito tempo, vem Jesus como aquele que viria, né, ser o intercâmbio da segunda aliança. Seria os ensinamentos, né, que ele trouxe para nós, para que nós pudéssemos compreender melhor as leis de Deus, que o homem não havia compreendido. E aí Jesus começa a mostrar um pouco que a mediunidade não deve ser impedida, que a mediunidade não deve ser proibida. E aí nós temos um fenômeno mediúnico fantástico que aconteceu no Monte Tabor, quando Jesus chama Tiago, Pedro e João para subirem com ele até o Monte Tabor, e lá acontece um fenômeno da transfiguração. E aparecem ao lado de Jesus Elias e Moisés, como se eles tivessem materializado. Então fica Jesus, Elias e Moisés. Os discípulos, se fôssemos nós que estivéssemos lá, a gente ia sair correndo de medo, né? Os discípulos, quando viram Elias e Moisés ao lado deles, Elias e Moisés já haviam desencarnado, e eles falam para Jesus: ó Senhor, se eu tivesse falado que eles viriam, a gente teria armado mais 2 cabanas para eles, né?
E o curioso é o seguinte, é que aquele que lá atrás proibiu a mediunidade, Moisés, ele participa de um dos maiores processos mediúnicos que a gente conhece, que foi a transfiguração do Monte Tabor. Aí Jesus pede para os discípulos que estão ali, não conta para ninguém isso que aconteceu não. Ficou restrito a eles ali, aos 3 discípulos. Então, nesse momento, Jesus abre um pouco a porta da mediunidade. Um pouquinho só. Mas aí nós temos, no livro Boa Nova, um momento fenomenal também, quando Paulo de Tarso está na igreja de Corinto e ele está desesperado porque ele precisava entrar em contato com as igrejas e ele não tinha como fazer isso, porque era ele sozinho, as igrejas eram muitas, e ele queria estar presente nas igrejas e não conseguiria fazer isso sozinho e conversar com várias pessoas. Ele pensou em pedir para outros companheiros ajudarem ele, irem em grupos, mas ele queria estar presente fisicamente lá. Quando ele então começa a rezar, ele faz uma prece e pede a Jesus que oriente ele. E aí Jesus se materializa dentro da igreja e aparece para ele, fala: Paulo, fica tranquilo, você não precisa estar presente nas igrejas porque a sua presença física é desnecessária, o que eles precisam da sua presença espiritual. Escreva por cartas para eles. Daí surgem as cartas de Paulo, né? E Jesus fala para ele o seguinte, olha que fenômeno interessante. A partir de hoje, Estevão se aconchegará a você. E eu passarei a ele tudo que ele tiver que passar para você. Um fenômeno extraordinário. Estevão já havia desencarnado, era um espírito. Jesus era um espírito. Então o espírito Jesus passaria para Estevão Jesus, que estava aconchegado a Paulo, e ele, por via mediúnica, passaria para Paulo as orientações de Jesus. Fenômeno mediúnico fantástico. E aí Paulo escreve as cartas dele, que na verdade só uma carta que foi dele realmente, as outras foram todas inspiradas por Jesus. Outro fenômeno que nós temos é o fenômeno de Pentecostes, né? Onde os discípulos iriam pregar, ia fazer uma pregação e haviam várias pessoas lá de povos diferentes. Então, se os discípulos fossem falar numa língua só, muita gente não iria entender o que eles estavam falando, porque as línguas eram diferentes. Aí o que acontece? Durante essa manifestação deles, né, acontece um fenômeno mediúnico, onde línguas de fogo começaram a descer sobre a cabeça de cada um dos discípulos e eles começaram a falar em línguas diferentes. Aí cada um falava numa língua que pudesse ser entendida por aqueles que estavam ali observando e ouvindo aquelas passagens, né, que os discípulos estavam pregando. Então é outro fenômeno mediúnico. Eu conheci uma vez uma pessoa que era evangélica e ela falou para mim o seguinte: assim, hoje eu vou para a igreja que nós vamos ter um culto lá de falar em língua enrolada. Eu falei assim, falar em língua enrolada? Eu falei assim, a gente entra numa sala, aí de repente cada um começa a falar numa língua enrolada e aí é o nosso culto esse. Eu falei assim, bom, se eles estiverem realmente falando em línguas diferentes, né, pode ser mediunidade, mas eles podem estar indo para lá enrolando, falando qualquer coisa que não vai ter nenhum objetivo, né? Mas isso foi pego exatamente de Pentecostes. Bom, na história ainda temos algo mais para acontecer para que a mediunidade se expandisse. E aí vem a doutrina espírita. Chega a doutrina espírita. O que a doutrina espírita faz? Não cria nada, não muda nada, a mediunidade continua a mesma. Só que agora ela vai trazer um conceito do que é mediunidade, ela vai catalogar isso, vai organizar e vai divulgar para as pessoas. Nós conhecemos mediunidade hoje graças à doutrina espírita, porque foi o espiritismo que fez isso. A doutrina espírita tirou um véu que cobria esse conceito de mediunidade, e as pessoas viviam na ignorância sobre isso. Nós temos fatos, né, de que muitas pessoas morreram enforcadas, morreram queimadas por serem consideradas bruxas, e na verdade elas eram médiums. A pessoa fazia um remedinho lá, misturava alguma coisa, dava um remédio e curava alguém, era bruxaria. Aí era queimada, era enforcada, né? Então a mediunidade tem essa longa caminhada que
culminou, né, com os conhecimentos que a gente tem hoje. Bom, se falamos de mediunidade, vamos falar um pouco de médium, porque aí entra o ponto principal da mediunidade com Jesus. A mediunidade com Jesus depende muito do médium. Muito do médium. O médium tem privilégios por ser médium? Eu sou médium, eu trabalho na reunião mediúnica. Eu tenho privilégio? Não. Como eu falei para vocês da diferença entre a mediunidade se manifestar em um e outro, vamos pegar eu e o Chico Xavier. Eu e o Chico. O Chico tem privilégio? Não. Quem conhece a história do Chico viu que ele sofreu muito. Ele passou muito aperto. E Emmanuel diz o seguinte: 90% dos médiums, os médiuns ostensivos, aqueles que usam a sua mediunidade, 90% deles têm esse dom nesse nível por erros do passado. São pessoas que são devedoras. O Chico Xavier também não. Aí entra a questão dos missionários. O Chico era um missionário. Ele veio com esse dom mediúnico porque ele tinha uma missão. A missão dele era o quê? Divulgar todos esses conhecimentos, dar uma continuidade ao trabalho de Kardec. O Chico Xavier ele era dotado de vários dons mediúnicos. Ele trabalhou até em materialização. Trabalhou na materialização, até que Emmanuel chamou a atenção dele. Falou assim: sua função não é essa, seu trabalho não é esse. Seu trabalho é psicografia. Então, vai fazer psicografia. Mas o Chico era missionário. Agora, eu me coloco na categoria exatamente daqueles devedores. Então, a mediunidade aflora, brota, para que eu a utilize para o bem, para resgatar os meus débitos do passado. E a gente fica tão enganado com relação a isso, que eu me lembro lá no Garcia, quando eu comecei a aplicar passe, eu senti o maior orgulho, eu achava que eu era o melhor cara do mundo. E o que acontece? Lá no salão, onde a gente vê as palestras, onde tem as palestras, naquela época as primeiras poltronas eram guardadas aos médiuns passistas. Então eles colocavam um papel escrito assim, reservado ao médium passista. E eu, quando eu chegava lá para o trabalho, eu ia sentava lá na frente e eu ficava olhando para trás para as pessoas me olharem e ver que eu era um médium passista e tal, todo orgulhoso. Depois que eu peguei esse conceito do Emmanuel, eu fiquei com tanta vergonha. Falei, meu Deus do céu, eu sou um devedor, tinha que esconder a cara lá na hora, né? Então, aí termina, né? Esse pensamento, a gente vê que é um trabalho fantástico, um trabalho maravilhoso. Bom, médium, como nós devemos usar a nossa mediunidade? Como nós devemos usar? Eu vi um tempo atrás, no jornal daqui de Juiz de Fora, Tribuna de Minas, um anúncio que dizia o seguinte: Dona Isabel, médium passista formada pela FEB. Traga o seu amor de volta, aquela história toda. Dona Isabel, médium formada pela FEB. Falei, gente, como é que pode? Dona Isabel todo mundo conhece, sabe quem é Dona Isabel. Na mesma hora eu tirei uma foto daquilo, mandei para a FEB, mandei para a AME e mandei para a Tribuna de Minas. Os três responderam a mesma coisa. Eu falei assim, gente, tem que ver isso aqui, porque ela está usando o nome de uma pessoa famosa no movimento espírita e falando que é médium formado pela FEB. Mas aí a resposta foi a mesma, que foi um anúncio pago, então não poderia ser feito absolutamente nada. Então, quando eu uso a minha mediunidade com o intuito de ganhar dinheiro, de enriquecer, eu não estou trabalhando a mediunidade com Jesus. Posso estar trabalhando a minha mediunidade, mas ela não é mediunidade com Jesus. Dai de graça o que de graça recebestes. Já que é um dom divino, gratuito, por que eu vou cobrar por isso? Tem gente que cobra.
Eu, um tempo atrás, fui convidado por um grande amigo meu, que frequentou o Garcia um tempo, para falar, né, dar uma palavra na formatura da esposa dele. Ele falou assim: André, você vai lá na formatura e fala umas palavras lá e tal. Eu falei: então tá. Aí ele falou assim: olha, vai você, um pastor e um padre. Eu falei: tá bom, eu vou, não tem problema não. Já fiz isso antes, né? Aí cheguei lá no dia, falaram assim: o senhor senta aqui e aguarda. Eu falei: tá bom. E os alunos todos lá esperando. Aí passou um tempo, a moça do cerimonial chegou para mim e falou assim: olha, o senhor faz o seguinte, o senhor sobe lá no tablado e fala, e aí quando o senhor terminar, o senhor chama os alunos para subirem para lá, que eles vão receber o diploma, alguma coisa assim. Eu falei: mas cadê o pastor e o padre? Eles não vão subir comigo não? Eu falei: não, eles não vão vir. Eu falei: mas por quê? Os alunos desistiram deles porque eles queriam cobrar para vir aqui falar. Eu falei: você está de brincadeira? Para falar aqui 15, 20 minutos, eles vão cobrar? Eu falei assim: vão cobrar dinheiro. Eles não queriam outra coisa, eles queriam dinheiro. Aí eu fui subir, falei mais de 1 hora. Fiz uma palestra lá. Gente, como é que eu vou cobrar? Porque falar em público é muito difícil. Eu levei muito tempo para dobrar essa dificuldade, né? Sair da timidez. E é um dom que foi dado. Como é que eu vou cobrar para falar? Não tenho condições. Meu filho me disse que uma vez um colega dele perguntou quanto que eu cobrava por palestra. Meu filho começou a rir. Falou assim: olha, se meu pai cobrasse R$10 por palestra, ele estava rico. Não cobra nada, não se cobra nada. E a mediunidade, muito menos. Nós temos o direito de cobrar alguma coisa. Quando eu tenho a mediunidade desgovernada, quando eu não tomo conta dela, quando eu não domino ela, eu posso ser porta aberta para qualquer tipo de espírito. Não só os bons espíritos, mas especialmente os maus espíritos. Que se eu tenho a minha mediunidade liberada, sem o controle, se eu não sei utilizá-la, se o meu pensamento está sempre vibrando num patamar inferior, eu estou abrindo porta para processos obsessivos. A culpa é do obsessor? Não, a culpa é minha. Eu estou permitindo, eu estou chamando, eu estou atraindo ele. Então eu tenho que ter esse cuidado também. Não posso ficar achando que mediunidade é qualquer coisa, não. Quem é o espírito que está do lado de lá? Eu não sei. Então, se eu não tiver o controle da mediunidade, eu não vou saber que espírito é esse. Kardec conta uma história, está no livro, se não me engano, Livro dos Médiuns, de um homem que morava numa casa, e na casa dele tinha um jardim, no jardim tinha uma árvore. E nessa árvore tinha um ninho de pintacilgos. E ele olhava todo dia para aquela árvore e para o ninho para ver se os pintacilgos estavam bem. Um dia ele olhou para a árvore e viu que o ninho não estava lá. Ele falou assim: o ninho caiu, os passarinhos foram comidos pelos gatos. O que aconteceu? Ele ficou procurando um ninho ali para ver se achava os filhotes de pintacilgo. E não achou. Aí ele resolveu fazer o seguinte: fazer uma reunião mediúnica e evocar a mamãe pintacilgo. Evocar a mamãe pintacilgo, a passarinha, mãe dos filhotes, para saber dela se os passarinhos estavam bem. E ele fez isso e veio a resposta: não, os filhotinhos estão bem, eles caíram ali perto da árvore e tal. Aí ele foi lá depois, pegou os filhotinhos, achou onde a dita mamãe pintacilgo havia falado para ele, pegou e botou os passarinhos de novo no ninho e colocou na árvore. E aí ele pergunta para Kardec: foi a mamãe pintacilgo mesmo que respondeu? Um passarinho pode responder uma sessão mediúnica? Kardec fala assim: olha, indagai é uma pedra e ela vos responderá. O que ele quer dizer com isso? Quando você indaga o mundo espiritual, alguém vai responder. Certamente não foi a mamãe pintacilgo que respondeu, mas foi algum espírito que respondeu no lugar dela. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que a mediunidade com Jesus, ela nos protege disso, né? Da gente não cometer esses erros, esses equívocos.
Nunca se deve fazer da mediunidade uma profissão. As cartomantes, é muito interessante isso, porque eu já fui uma vez em cartomante e eu via que era uma mulher, né? O que ela fazia era impressionante. Era impressionante. Uma vez nós sentamos rodeando uma mesa, ela ficou de um lado e eu fiquei do outro, e ela pegou, acendeu um cigarro, começou a fumar o cigarro e começou a sair aquela cinza em cima. E ela pegou o cigarro e botou ele em pé, com a cinza para cima. Durante toda a sessão ali que ela estava me falando, ela estava pondo carta para mim, a cinza foi queimando. A cinza queimou todinha e ficou em pé e não caiu. Nunca vi um negócio daquele, né? Ela poderia estar sendo inspirada por espíritos, porque ela falou muitas coisas interessantes, por espíritos bons ou por espíritos maus. Mas tem um detalhe, ela não me cobrou nada. Não cobrava nada. Então a gente tem que pensar que a mediunidade é doação, é amor, é caridade, acima de tudo. É caridade acima de tudo. Bom, mediunidade com Jesus. Mediunidade com Jesus, para que a gente possa dizer, né, eu pratico a mediunidade com Jesus, primeira coisa, eu tenho que ser um instrumento do Cristo. Ser instrumento do Cristo é trabalhar a mediunidade em conformidade com os ensinamentos de Jesus. Não adianta eu querer usar a minha mediunidade para aparecer, né? Usar a minha mediunidade com objetivo de enriquecer. Nós temos o exemplo do nosso irmão João de Deus. Talvez ele fosse dotado de uma mediunidade grandiosa, talvez ele tivesse até um objetivo a ser alcançado, né? Talvez essa mediunidade tivesse dado a ele para ele fazer algo grandioso, como muitos fizeram, muitos fazem. Chico fez, Divaldo está fazendo, Raul Teixeira e tantos outros que estão surgindo por aí. Mas ele se equivocou, ele se afastou do Evangelho. E aí deu no que deu. Então nós temos que ser instrumentos de Jesus, trabalhar por Ele e para Ele. Primeira coisa. Segunda coisa, para termos mediunidade com Jesus, nós temos que ter conhecimento. Conhecimento. Porque se eu não tiver o conhecimento agregado ao amor, não vai adiantar não. Conhecimento que eu digo é Evangelho. Os ensinamentos do Evangelho. Eu tenho que ser evangelizado. Eu tenho que ser preparado. Não sei se todos vocês participam de reunião mediúnica, mas a reunião mediúnica é um momento importantíssimo para o médium. É uma reunião que fica separada numa sala, ninguém vê. Ninguém frequenta porque é fechado para o grupo mediúnico. Mas uma das coisas que é sempre falada numa reunião mediúnica é a seguinte: a preparação. A gente, quando vai para uma reunião mediúnica, a gente tem que se preparar fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Fisicamente, fumou, bebeu, comeu carne, não vá para a reunião mediúnica. Médium não come carne. Médium que trabalha sua mediunidade não come carne. O Chico Xavier comia, né? Mas ele tem mérito para isso. Então a gente não come carne. Fumar e beber, muito menos. Se eu sair de casa brigado com a minha mulher para ir para a reunião mediúnica, não vá. Fique em casa. Porque você já vai levando contigo todos aqueles pensamentos inferiores, você vai arrastando contigo um monte de espírito obsessor que pode interferir na reunião mediúnica. Pode atrapalhar a reunião mediúnica. Então tem que ter uma preparação. Eu passei por uma experiência que me mostrou muito isso. Eu, durante muito tempo, eu migrei de 2000 para até hoje, migrei de reuniões, porque eu participava de uma reunião, a reunião era desfeita, eu pulava para outra. Aí aquela era desfeita, eu pulava para outra. Então foram dias diferentes. Trabalhei reunião mediúnica no sábado, trabalhei na segunda, na terça, e eu estava na reunião mediúnica de terça. Só que o que acontecia? Pelo horário da reunião, eu tinha que sair do trabalho e ir direto para a reunião mediúnica. E eu via que meu rendimento tinha caído muito, eu não estava chegando lá inteiro do jeito que eu precisava chegar,
com a cabeça fresca. Eu não chegava assim. Eu chegava carregando todos aqueles problemas do trabalho, as dificuldades. Aí eu pedi para mudar de reunião. Eu falei assim, eu quero voltar, eu quero trabalhar na reunião de sábado. Que o Garcia tem reunião sábado também. É terça e sábado. Porque eu me lembrei de quando eu trabalhei no sábado, da outra vez. É outra coisa. Porque o sábado eu tenho a manhã e parte da tarde para refletir, para ficar longe de problema, de dificuldade. Então eu vou para a reunião, eu sinto até a presença dos espíritos me acompanhando para lá. Então essa preparação ela é fundamental para a mediunidade. Não adianta eu querer exercer a minha mediunidade estando totalmente em desequilíbrio. Não é assim que funciona, né? Então não fica sendo uma mediunidade com Jesus. A gente tem que ter uma noção de que a mediunidade a gente está usando para o bem do próximo, para a ajuda do próximo. Para isso é que serve a mediunidade. E a mediunidade sem Jesus já é diferente. Nós somos apenas um meio de comunicação. Deixamos de ser instrumento de Jesus para sermos um meio de comunicação. Eu posso ter a mediunidade, falar para você o que vai acontecer na sua vida, mas eu estou falando a verdade? O que eu estou falando é um fato? Então, se eu não tiver essa preparação para trabalhar minha mediunidade, eu vou ser só um meio de comunicação. O Espírito vai falar e eu vou repetir. E aí eu posso me perder nessa minha caminhada. Tem um livro, se eu não me engano, Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, eu acho que é esse mesmo, que conta a história de um homem chamado Azarias Pacheco. Esse homem era dotado de um dom mediúnico fantástico. E ele ajudava muitas pessoas. Ele atendia pessoas que estavam em sofrimento e através da mediunidade vinham as orientações espirituais e ele orientava a pessoa. Muitas pessoas conseguiam resolver suas dificuldades e ele então começou a ficar famoso, ele começou a ser cercado de muitos pacientes, vamos dizer assim, e de muitos seguidores. Aquela pessoa que entra num expoente maior, então todo mundo começa a cercar ele. Então ele foi fazendo esse trabalho de atendimento, de socorro, de amparo, e aquele grupo que estava em volta dele ali, sempre ajudando ele. Pois bem, foi passando o tempo, ele foi se envolvendo cada vez mais nesse trabalho, até que um dia ele começou a faltar em casa. Ele não ia em casa. Aí abandonou a família dele. Ele se dedicava mais ao trabalho mediúnico do que à família. Aí a família abandonou ele. Passado mais um tempo, ele começou a se afastar do trabalho. Aí mandaram ele embora. Ele ficou sem dinheiro. E aí ele falou com os companheiros dele, falou assim, olha, desse jeito não vai dar, não vou continuar o trabalho não, porque eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou fazer? Não estou recebendo dinheiro, a família já me abandonou. Aí aquele grupo falou, não, pode deixar, a gente faz uma vaquinha toda semana, todo mês a gente dá um dinheiro que vai ser o seu salário. Até aí tudo bem, para você sobreviver, para você se alimentar, para você ter um lugar para dormir e tal. E assim foi, eles começaram a dar aquele dinheiro para ele mensal, ele continuou fazendo o trabalho dele do mesmo jeito, a espiritualidade amiga ali do lado dele, acompanhando ele. Um dia ele foi atender uma senhora, essa senhora ficou muito satisfeita, né? E o pessoal já não estava mais dando dinheiro para ele, saíram de perto dele, porque virou um mesmismo, né? E nesse dia ele foi atender essa senhora ficou muito satisfeita com o que ele fez, e ela então tira uma nota da bolsa e dá para ele, dinheiro. E ele aceita. Naquele momento em que ele pega o dinheiro, os espíritos que estavam lá dele se afastam e se aproximam os espíritos inferiores. E passam a assisti-lo. E aí a mediunidade dele virou uma bagunça, vamos dizer assim. E ele morre no hospital. Então essa é a mediunidade sem Jesus. Ele tinha o dom, ele tinha capacidade de exercer essa mediunidade de uma forma grandiosa, mas jogou fora. E para a gente terminar nossa conversa aqui, eu vou falar uma coisa, não estou querendo aqui julgar ninguém, nem falar mal de ninguém. Isso eu vi numa revista
estampada na capa da revista já tem algum tempo. A revista é Veja, se eu não me engano. Uma manchete que dizia o seguinte, a manchete era essa: o Império Gasparetto. Falei, gente, tá falando da Dona Zíbia Gasparetto? Dos irmãos Gasparetto? Não é possível. Médios espetaculares, Dona Zíbia sensacional, livros maravilhosos. Eu resolvi ler. Eu estava no consultório médico. Resolvi ler. E fui lendo e fui ficando assustado com o que eu vi. Porque eles defendiam dinheiro. Mediunidade tem que dar dinheiro. O Império Gasparetto. E a Dona Zíbia Gasparetto falou uma coisa que me entristeceu muito e que eu não acredito até hoje. Que certa vez o Chico Xavier confidenciou para ela que ele havia se arrependido de abrir mão dos direitos autorais dos livros que ele psicografou. Eu não acredito nisso. Chico jamais falaria isso. E ela muitas das vezes falou com ele, Chico, você tem que cobrar, porque a mediunidade a gente tem que ganhar dinheiro. Isso me deu uma tristeza tão grande. Eu falei, Dona Zíbia Gasparetto, a senhora está me decepcionando. Então não vamos deixar isso acontecer conosco, né? Não vamos deixar com que a mediunidade se torne algo perigoso nas nossas vidas. Vamos conhecer a mediunidade, vamos ver o que Jesus pede de nós, vamos tentar pensar quanta ajuda a gente pode realizar para irmãos necessitados, até mesmo encarnados, porque quando nós vamos aplicar um passe, a gente está usando a mediunidade, porque a espiritualidade pode estar utilizando a nossa mediunidade para curar aquela pessoa. Nos textos bíblicos tem isso, essas curas eram assim que aconteciam. Então a mediunidade, ela deixa de ser simplesmente a mediunidade, ela tem que passar a ser mediunidade com Jesus. Muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado pelo carinho, um grande abraço em cada um e até uma próxima oportunidade. Meus irmãos, depois deste estudo belíssimo, desses ensinamentos que aprendemos, vamos encerrando a nossa noite, desejando a todos uma semana maravilhosa, com muita luz, com muita paz, e que Jesus nos abençoe e nos dê uma semana de serenidade e que possamos estar juntos na próxima semana com muito amor, com muita luz e muita paz. Que Jesus abençoe a todos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Boa noite a todos.